Água, tô pedindo água, tem que beber água. E aí, você bebe água? Como é que tá essa hidratação, hein? Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Trevia, profissional de educação física. Se está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no canal, ó, clica nesse botãozinho vermelho que é fácil e rapidinho. Se já for inscrito, clica no joinha, ajuda a gente a fortalecer esse trabalho. Hoje nós estamos no quadro Você Pergunta e a Nutri Responde. Como deu para ver aí no comecinho do vídeo, o assunto de hoje é água, hidratação. Me conta, como é que tá isso aí na vida de vocês? Porque na minha era um verdadeiro desastre. Gente, eu não conseguia beber água. Quando eu bebia, tinha que ter alguma coisa dentro lá saborizando. Era assim um dilema. E hoje a nutricionista vai começar falando para vocês sobre a influência da hidratação no processo de emagrecimento. Sim, com certeza, em vários aspectos, mas principalmente na sensação de saciedade. Quando a gente consome a quantidade adequada de água, a gente mantém o nosso estômago mais cheio. E esse estômago cheio, seja de água, seja de alimentos, dá aquela sensação de saciedade. Mas o outro ponto é que no nosso cérebro, o centro que identifica a fome é muito próximo do centro que identifica a sede. E quando a gente está desidratado, nosso corpo não sabe a diferença entre sede e fome e muitas vezes acaba se confundindo, achando que a gente está com fome. E aí você vai lá, come, faz várias refeições, come uma coisa, come outra e continua com aquela sensação de fome. Porque na realidade o que você está precisando, o seu corpo está pedindo é água, é uma boa hidratação. Além disso, sem uma boa hidratação a gente fica irritado, mal-humorado, cansado. Então fica muito difícil você seguir um plano alimentar dessa maneira, com o humor alterado, ou até fazer um exercício físico sentindo cansado. Muitas vezes a pessoa fica dependente de comer, por exemplo, uma banana 10 minutos antes do treino, ou então fazer banana com aveia e mel antes do treino imediatamente. E às vezes não é necessário essa refeição imediatamente antes do treino, porque o nosso pré-treino são as refeições anteriores. E aí a pessoa pensa que ela precisa comer para não passar mal, porque ela sempre que tenta ir sem essa refeição imediata, ela passa mal. Só que na verdade ela passa mal pela desidratação que o corpo dela se encontra. Então muitas vezes o pré-treino imediato não é necessário, mas para ele não estar ali, você precisa estar garantindo uma boa hidratação, senão você confunde com a falta de comida. Isso vale durante o treino. Aquela pessoa que não consegue chegar no final do treino bem, às vezes é sinal também de desidratação. Seja porque não se hidratou antes, horas antes ao treino, seja porque não se hidratou durante o treino, tá? Tanara, explica pra gente como saber a quantidade de água que a gente deve beber por dia. Eu acredito que isso é uma coisa meio particular, né? Todo mundo fala, beba 2 litros de água por dia. Mas eu acho que esse cálculo ele é mais específico, de acordo com o peso da pessoa, com, sei lá, algumas coisas mais específicas de cada um. É ou não é? Explica pra gente. Para saber quanto você precisa de água, basta você pegar o seu peso atual, multiplicar por 35. São 35 ml vezes o seu peso. E aí o resultado você fraciona para consumir ao longo de um dia. Como deve ser feita a hidratação antes do treino, durante o treino e após o treino? Nas 2 horas que antecedem o treino, é interessante que você consuma pelo menos 500 ml de água a 750 ml de água. A cada 1 hora de treino, é interessante que você consuma 500 ml de água. E após o treino, você pode até fazer essa pesagem do peso pré-treino, do peso pós-treino. A diferença que der no seu peso é a quantidade de água que você precisa consumir. Caso você não queira fazer, não tenha como fazer essa pesagem, ela não é obrigatória, ela não é indispensável. A gente faz principalmente para atletas, certo? Mas você pode simplesmente voltar a se hidratar, consumindo na primeira hora pós-treino pelo menos 500 ml de água. É permitido colocar alguma espécie de suplemento na água durante o treino? Eu acho bastante comum, vejo bastante as pessoas usando a maltodextrina no treino. É permitido? Então, dependendo do seu objetivo também, vamos pensar que o seu objetivo é emagrecimento. Você não vai precisar acrescentar nada que contenha calorias dentro dessa água. Por exemplo, suplementos como maltodextrina
ou algum outro carboidrato, dextrose, não são indicados. Mesmo para a latinose, que tem um baixo impacto glicêmico, ainda assim não é indicado. Durante o treino, a gente pode incluir dentro dessa água alimentos que promovam uma ação mais anti-inflamatória, que seja antioxidante, termogênica, mas nada que aumentem as calorias. Exemplo desses alimentos que podem ser incluídos só com pontos positivos: canela, folha de hortelã, rodela de limão, gengibre. São alimentos que estão ali para promover um processo anti-inflamatório, ser antioxidante, mas que não vão gerar calorias, que isso é muito importante, e nem aumentar a nossa glicemia, diferente dos carboidratos que algumas pessoas costumam incluir, que não é legal para o processo de emagrecimento. Quais suplementos você indica para dar mais disposição durante os treinos? Então, nesses casos, o interessante seria, primeiro, a gente pensar em deficiências de vitaminas e minerais. Existem alguns sintomas de cansaço, de fadiga, quando a pessoa tem deficiência de vitamina D, que é o que a gente precisa estar muitas vezes suplementando ou se expondo ao sol. Deficiência de magnésio, que também tem como a gente fazer a suplementação, ou aumentar a ingestão através dos alimentos. E vitaminas do complexo B. Além disso, também existe uma possível deficiência de ferro que pode estar ali atrapalhando a sua performance no treino. Se os seus nutrientes estão todos bons, em níveis adequados, a gente pode usar outros suplementos que melhoram essa energia durante o treino, que são é o caso dos termogênicos: cafeína, guaraná, chá verde, pimenta vermelha, e tem vários outros que ajudam nisso. Só que eles são estimulantes, então tem um grupo de pessoas com ansiedade, com hipotireoidismo ou com doenças cardiovasculares como hipertensão, elas não devem utilizar esses estimulantes. Aí vale a gente pensar em outros suplementos que atuam de uma forma diferente, melhorando o nosso metabolismo. Não tem efeito estimulante, mas melhoram as nossas células a produzirem energia com mais facilidade. Aí a gente pode pensar em coenzima Q10, em resveratrol, em açafrão, a cúrcuma. E essas são algumas opções que podem estar trabalhando dessa forma. A nível mitocondrial, que são algumas substâncias na nossa célula, fazendo com que o nosso corpo consiga produzir energia com mais facilidade, melhorando o nosso treino. Só que não é imediato o efeito, a gente vai precisar usar por um tempo para nossas células estarem funcionando melhor e com isso ter esse resultado. E é isso, gente. Esse foi o Você Pergunta e a Nutri Responde de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, ajuda a gente a fortalecer esse trabalho. Participa, deixa aí nos comentários as suas dúvidas. E a gente tem um encontro marcado todas as terças-feiras, às 19 horas, com o Você Pergunta e a Nutri Responde. Até a próxima!